Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao Mente de Concurseiro, essa plataforma aí que tem como especialidade auxiliar aí, né, os candidatos a concurso público de nível médio. Eu me chamo Leonardo Garcia e sou professor de Direito Penal, Processo Penal e Leis Penais Especiais. Para mim, mais uma vez, é um prazer e uma honra estar aqui no Mente de Concurseiro, auxiliando aí, um pouco que seja, né, os alunos, os candidatos, no rumo dessa aprovação, né, que é tão árdua, e essa preparação que é tão árdua aí, né, do concurso público. Bom, hoje eu quero falar com vocês sobre um tema introdutório, assim, inicial, na matéria de direito processual penal. O que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar sobre ação penal. Esse tema aí está sempre nas provas aí de concurso público de nível médio, tá? Então fica muito ligado que eu tenho certeza que essa aula vai te auxiliar bastante. Eu vou trazer aqui para você os slides que eu preparei sobre o tema ação penal. Você vai acompanhando aí e vamos lá. Ação penal. Meus amigos, quando a gente fala em ação penal no processo penal, esse tema se subdivide em duas grandes espécies, que é a ação penal pública e a ação penal privada. Pois bem, eu trouxe aqui para você um conceito de ação penal pública e ação penal privada, tá bom? Vamos lá. Ação penal pública, o que vem a ser? Neste caso, há um total interesse do Estado em punir o infrator. Por isso se diz ação penal pública. É a ação penal mais comum em nosso ordenamento jurídico. Bom, então, quando nós temos um determinado crime, e a maioria dos crimes, né, do Código Penal e de leis penais especiais, eles estão inseridos aí dentro de ação penal pública, ou seja, como que será esse processo, como que será esse trâmite para punir o infrator? Então, nós temos a ação penal pública, que vai ser promovida pelo ente do Estado, ou seja, na figura do promotor de justiça, né, do Ministério Público. É ele quem vai dar início à ação penal. Por isso se diz ação penal pública. O Estado, neste caso, ele tem um total interesse em punir o infrator, tá bom? Já a ação penal privada, o Estado ele tem um interesse, sim, em punir o infrator. Só que este interesse não é maior do que o da própria vítima em dar início ou não ao processo judicial. Prevalece, olha o que eu trouxe aqui para você, prevalece a intimidade da vítima. Então, existem determinados crimes em que ele só será processado mediante ação penal privada. Diferentemente da pública, na ação penal privada, o que vai prevalecer é a intimidade da vítima de dar início ou não àquele processo, de processar ou não o autor do crime, né? Aquele que o infrator da lei, né? Aquele que causou mal, então, algum crime, alguma ofensa ao bem jurídico da vítima. Então, o que você tem que lembrar é que nas espécies de ação penal, nós temos ação penal pública e ação penal privada. Pensou em intimidade da vítima, nós estamos diante de ação penal privada. Agora, veja bem, quem vai dizer isso? Quem vai trazer isso? Se você me perguntar, professor, como que eu vou saber se é ação penal pública ou se é ação penal privada? É a própria lei, meus amigos, que vai dizer isso. Combinado? Vamos avançar. Então, nós temos uma subdivisão da ação penal pública. A ação penal pública,
ela se divide em incondicionada, condicionada à representação do ofendido e condicionada à requisição do ministro da Justiça. Vamos trazer aqui o que significa cada uma delas. Bom, a ação penal pública incondicionada é a forma mais comum do nosso ordenamento jurídico. Lembra que eu te disse que a própria lei vai dizer se a ação penal será pública, se ela será privada. Quando a lei não disser nada, esta ação penal ela será pública incondicionada. Então, a ação penal pública incondicionada, ela é a regra do nosso ordenamento jurídico. Se diz incondicionada por não haver necessidade de representação da vítima para o exercício da ação penal, que será proposta pelo Estado, na figura do promotor de justiça, que é o Ministério Público. Então, a ação penal pública incondicionada, eu não preciso de uma representação da vítima. A vítima não precisa dizer se quer ou não que o agente seja processado e responsabilizado. Fechado? É diferente da ação penal pública condicionada à representação do ofendido. Preste atenção no nome. O nome do Instituto já nos dá uma clara ideia. Ação penal pública, promovida pelo Estado, né, porque é pública, condicionada à representação do ofendido, ou seja, ela precisa da representação do ofendido para se dar início. É a ação penal que necessita de uma representação da vítima para que o processo se dê início. É como se fosse uma autorização do ofendido para que o Estado processe criminalmente o infrator. Veja, quem vai processar o infrator? É o Estado, porque a ação penal, neste caso, ela é pública. Só que nestes casos, em determinados crimes, quando a lei disser este crime só se processa mediante representação do ofendido, o ofendido tem que dar essa espécie de autorização para que o Estado processe o infrator, o autor do crime. Beleza? E, por fim, na ação penal pública, nós temos a ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. Assim como ocorre na ação penal anterior, ou seja, condicionada à representação do ofendido, neste caso deverá haver uma requisição. Veja, não é representação, é uma requisição. É diferente porque a requisição, ela traz uma ideia de obrigatoriedade. Tem que haver uma requisição de uma autoridade pública para que determinado sujeito seja processado pelo Estado. Quem é essa autoridade pública que vai ofertar, vai impor ali essa requisição? É o ministro da Justiça. Isso acontece, por exemplo, nos crimes contra a honra do presidente da República. Então, determinado sujeito cometeu um crime contra a honra do presidente da República. Para que se instaure um processo criminal, haverá de ter essa requisição do ministro da Justiça, sem a qual não haverá, então, a instauração do inquérito policial e também da ação penal. Fechado? Então, dentro de ação penal pública, o que você tem que ter em mente e ter essa diferença na hora da sua prova, que vai te ajudar bastante, você vai resolver qualquer questão, é que na ação penal pública eu tenho a incondicionada, eu tenho a condicionada à representação do ofendido e eu tenho a condicionada à requisição do ministro da Justiça. Fechado? Vamos agora tratar, então, da ação penal privada. Lembra lá no início? Nós temos duas grandes espécies de ação penal: a ação penal pública e a ação penal privada. Dentro de ação penal privada, nós também temos uma subdivisão,
que é a ação penal privada exclusiva, a ação penal privada personalíssima e a ação penal privada subsidiária da pública. Bom, a ação penal privada exclusiva é quando a vítima de um determinado crime tem a oportunidade e conveniência para promover ou não a ação penal. Veja, na ação penal privada, se o processo vai se dar início, o Estado não tem nada a ver com aquilo. O que eu quero dizer? O Estado ele não tem nenhuma autoridade para instaurar um processo judicial sozinho. A vítima é que tem que instaurar esse processo judicial através de uma manifestação processual chamado queixa-crime. Então, se você ver queixa-crime na sua prova, saiba que a questão está dizendo, então, de ação penal privada. Porque quando nós temos ação penal pública oferecida pelo Ministério Público, o Ministério Público vai oferecer ali um documento chamado denúncia, né? Uma peça judicial, como nós chamamos. Então, quando você tem uma denúncia oferecida pelo Ministério Público, nós estamos diante de ação penal pública. Já na ação penal privada, o particular, ou seja, a vítima, ela vai oferecer, através de um advogado, é claro, ela vai oferecer queixa-crime contra determinado autor. Lembrando que na ação penal exclusiva não há uma sucessão de direitos para o CAD. O que é isso? O CAD, meus amigos, é as abreviações de cônjuge, ascendente, descendente e irmão, conhecido aí no mundo jurídico como CAD, CAD, que é cônjuge, ascendente, descendente e irmão. Se uma determinada vítima em que o processo se instaure mediante a ação penal privada, essa vítima, por exemplo, ela falece, ela não em virtude do crime, né, porque aí não seria no caso de ação penal privada, mas em determinado momento ela falece. Esses direitos de promover a ação penal privada, eles serão sucedidos, eles serão transferidos para o CAD, ou seja, para o cônjuge, para o ascendente, para o descendente e para o irmão. Esse direito passa para esses familiares, ou seja, os familiares, então, podem processar, né, mediante ação penal privada, o autor daquela infração, se a vítima ali já não se encontra mais aqui. Certo? A ação penal privada personalíssima, assim como a exclusiva, a vítima também tem oportunidade e conveniência de promover ou não a ação penal. Promove se quiser. Entretanto, não haverá sucessão de direitos para seus familiares. Na ação penal privada exclusiva, eu disse que tem essa sucessão de direitos para o CAD. Na ação penal privada personalíssima, não tem essa sucessão de direitos. Ou seja, a promoção da ação penal será única e exclusivamente da vítima. É somente a vítima, só ela que pode promover a ação penal. Hoje, no nosso ordenamento jurídico, nós temos um crime apenas que ele se processa mediante ação penal privada personalíssima, que é o crime do artigo 236, parágrafo único do Código Penal. Crime de induzimento a erro essencial ou ocultação de impedimento no casamento. Veja que é um tipo de crime que a vítima que sofreu este crime, né, envolve bastante a sua intimidade. Lembra que eu disse que na ação penal privada, o que está em voga, o que o legislador pensou, foi na intimidade da vítima.
ela vai processar o seu autor de crime se ela quiser. Por isso, oportunidade e conveniência. É se a vítima quiser que ela vai processar o autor do fato, aquele que praticou o crime contra ela. Então, isso é ação penal privada, exclusiva e personalíssima. Agora, para encerrarmos, nós temos a ação penal privada subsidiária da pública. A ação penal privada subsidiária da pública ela é muito interessante. Por quê? No caso em que é possível a ação penal privada de forma subsidiária de uma ação pública, é quando o MP se mantém inerte com relação a determinado processo em que ele deveria atuar. Como assim? Nós temos uma ação penal pública. Lembra lá no início da nossa aula? A ação penal pública, ela é promovida pelo Ministério Público. Só que veja bem, o Ministério Público, ele não promoveu aquela ação. O Ministério Público se manteve inerte. E aí, o que acontece? A vítima vai ficar, então, a ver navios? Ela não pode fazer nada? Não, o legislador ele pensou a respeito. Então, neste caso, nasce para a vítima a oportunidade e conveniência da ação penal privada para ela, então, promover a ação penal contra o infrator do crime. Preste atenção no nome. Ação penal privada subsidiária da pública. Então, neste caso, será uma ação penal privada que deveria ser pública. Percebeu? Então, é mais uma espécie aí de ação penal privada. Lembrando, quando eu necessito de uma autorização da vítima, no caso de ação penal pública, mediante a representação do ofendido, ou quando eu estou diante de uma ação penal privada, a vítima ela tem um prazo de 6 meses para oferecer essa representação ou promover a ação penal privada. 6 meses a partir de quando? A partir do momento que ela conhece o infrator do crime. A partir do momento que ela sabe quem é o infrator do crime, tem aí para ela o prazo de 6 meses para promover a ação penal, tanto mediante a sua representação lá na pública, que ela precisa autorizar, quanto na ação penal privada. Beleza, meus amigos? Bom, por hoje é isso. Nós tratamos aqui, então, da ação penal, né? Esse tema muito recorrente em prova aí, principalmente nas provas de concurso público de nível médio, cai basicamente aí essa introdução, esse geralzão aí sobre a ação penal. E eu tenho certeza que agora você sabe essa distinção, você vai dar conta aí de responder qualquer questão desse tipo, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado. É sempre um prazer e uma honra. E o que precisarem, pode contar comigo aí sempre. Tá bom? Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.